E aí, tudo bem, galera? No vídeo de hoje, vamos estar com mais uma história de First of All. Dessa vez, o capítulo 4. Exatamente, no vídeo de hoje, vamos estar conferindo tudo do capítulo 4. E dessa vez, é o capítulo nada mais, nada menos que Ironbark Lookout é a nova história da minha série. E bom, uma das melhores histórias de todas. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal. E vamos que vamos, história de hoje. Bom, a história começa com um rapaz de 24 anos chamado Jack Nelson. Ele aceita um serviço como guarda florestal em um parque estadual, onde você fica numa torre e tem que vigiar e não pode deixar nenhum incêndio atrapalhar a floresta. A princípio, uma coisa a gente tem que perceber: tudo nesse vídeo será junto. Então, tudo que eu falar, vocês têm que prestar atenção. Vamos que vamos, então. A primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que tá uma tarde linda, meio acalorentada e muito bonita. Bom, você está viajando até o seu novo local de trabalho e a primeira coisa, tá vendo esse caminhão que está passando? Exatamente, ele é um caminhão normal, mas mais pra frente eu quero que vocês prestem atenção nele. Bom, você continua viajando por ali e, a princípio, está muito bonito essa linda tarde. E, bom, você começa viajando por ali, mas, enquanto você está viajando, a sua irmã, Kyla Nelson, te manda uma mensagem falando que tem uma cidadezinha próxima da onde você está viajando, aonde você vai passar, que é nada mais, nada menos que Roseburg, uma cidadezinha que tem um restaurante onde ela diz que a gente tem que experimentar o lanche de lá, porque é muito bom. Então a gente decide parar por lá. Então, a gente avista a lanchonete e a gente decide parar para dar aquela comida antes de ir para o nosso novo trabalho de emprego. A gente desce do nosso trailer e eu quero que vocês percebam uma coisa. Tem uma porta do lado do quarto ali, aonde a princípio é um banheiro. Só que depois eu quero que vocês prestem atenção nele quando a gente sair do restaurante. Bom, a gente sai do trailer e a primeira pessoa que a gente vê é esse cara. A gente começa a conversar com ele, perguntar do lanche e tal. Mas o assunto começa a ficar um pouco perturbador quando a gente fala que é um novo trabalhador de Ironbark. Ele começa a falar que há algumas semanas atrás, 3 crianças estão desaparecidas. Então, o Jack Nelson fica um pouquinho assustado, mas não aceita muito isso e não acredita muito na história dele. Afinal, é só um cara falando, e se fosse todo mundo, iria ser pior. Então, a gente decide deixar ele em paz, já que ele tá comendo e a gente também precisa comer a nossa comida. Para poder seguir a estrada, a gente para de falar com ele e decide ver qual é que é desse restaurante. A gente decide abrir a porta do restaurante e ver qual é que é. Bom, todo mundo lá é normal, mas e aquele cara que tá com uma camiseta listrada? Bom, esse cara ele não gosta muito, ele diz que é para deixar ele em paz e etc. Essa é a garçonete. A gente fala que a gente vai se sentar e que depois ela atende a gente. Bom, esse cara fala que trabalha num centro de distribuição no centro da cidade. E esse outro cara, eu também quero que vocês prestem atenção. Ele fala que está fazendo uma entrega no norte. E a gente fala que a gente trabalha em Ironbark. E ele começa também a falar do desaparecimento. Estão vendo aquele cara que tá ali com uma pá e uma roupa preta do lado? Quero que vocês prestem atenção nele também. Bom, o Jack decide ir no banheiro porque diz que sempre antes de comer tem que ir no banheiro, uma coisa muito esquisita. Depois que o Jack vai no banheiro, ele decide se sentar na mesa. E aí, depois, ele pede a comida e a bebida. E depois, ele decide voltar para sua viagem. É aí que quando ele volta, ele se depara com isso. A porta do seu trailer está aberta e a porta do banheiro está enterrada. Muito esquisito, não é mesmo? Mas ele apenas ignora e decide voltar para sua viagem.
8:02 da noite. Bom, Jack continua sua viagem, mas dessa vez está mais à noite. O som das florestas acaba tomando totalmente o som da música que estava tocando no rádio, que eu não vou colocar para não dar copyright. Está mais isolado e eis que ele chega finalmente no seu trabalho. Só que é aí que o primeiro susto vem. Pô, cara, quem que fica atrás da porta, mano? Pelo amor de Deus. Esse daí é o Billy, que é nada mais nada menos que o porteiro da floresta de Ironbark. Ele te dá a chave, quer dizer, ele te dá a chave da sua torre e abre a porteira. E ele também dá a lanterna. Até aí tudo bem. Mas enquanto tá tudo bem, de repente, ele fala um negócio. Ele começa a falar normalmente e depois ele fica quieto, mas de repente ele fala um negócio muito, muito bizarro. Fiquem aí olhando para vocês verem. Enquanto a gente tá falando, normalmente ele fala um negócio. Ei, não vá muito para o norte da sua torre. Por quê? Tem muita animais selvagens por lá. Esses ursos, animais selvagens. Ok, Billy, ok. A gente continua a trilha e é aí que a gente finalmente chega na floresta. 11:32 da noite. A gente finalmente chega na nossa torre, a torre que vamos ficar nos próximos dias. A gente passa por um riacho e eis que a gente chega na nossa torre. Bom, a gente liga o gerador da torre e sobe as escadas, normalmente. A princípio é uma torre normalmente, muito normal e muito bonita. E eis que finalmente a gente chega no nosso trabalho que vamos ficar por nos próximos meses. Finalmente a gente entra na nossa torre. O Jack diz que a torre é muito confortável e que provavelmente conseguiria ficar ali nos próximos meses. Bom, a princípio tem um computador e o Jack liga ele. Então a gente começa a mexer no computador normalmente. Bom, a gente fica lá dando uma olhada no computador. Mas é aí que enquanto a gente olha o computador, enquanto a gente está olhando algumas coisas, é aí que a primeira coisa vem. Novato, eu ainda não memorizei seu nome. Qual que é mesmo? Quem é você? Eu sou Connors, da Torre de Incêndio 12. Eu vi as suas luzes acenderem. Bom, esse é o Connors, o cara que o Billy falou. Ele é da Torre de Incêndio 12, o cara mais próximo em caso de ocorrência ou de alguma emergência. Bom, enquanto a gente fala com ele, ele pergunta se a gente tem uma fogueira acesa e que a gente fala que não. Então a gente decide descer lá embaixo para pegar um pouco de madeira na cabaninha de suprimentos. A gente pega a madeira e sobe lá em cima. Coloca a gasolina e liga finalmente a fogueira. E é isso que o Connors fala de novo. Ahá, estou vendo a fumaça. Ai, é tão bom ver a Torre 11 viva de novo. Como assim a Torre 11 vive de novo? O que aconteceu com o último guarda que estava aqui no meu lugar antes? A gente decide fazer o nosso relatório do dia. E bom, e é aí que o Connors fala de novo.
Ai, ai, eu acho que eu vou encerrar por hoje, novato. Torre 12 encerrando. Tenha uma boa noite, novato. Ah, e não deixa os pernilongos te picarem aí em cima. Bom, o Connor decide dormir e a gente também. 3h26 da manhã. A gente acorda com um barulho esquisito no rádio. Então, o Jack se levanta para ver se não é o Connor, mas ninguém responde. E é aí que o Jack tem a brilhante ideia de a gente ir fazer um xixi, né? De madrugada, como se fosse muito normal. Só que o Jack também é medroso como a gente, então ele faz lá de cima mesmo. Só espero que não esteja passando alguém lá embaixo, senão se lascou. E aí, novamente, a gente apaga a luz e fecha a porta e volta a dormir. Noite 2. A gente está tomando aquele lindo café naquela linda tarde maravilhosa. É aí que a gente decide tirar uma foto do pôr do sol. E que o Connors fala com a gente. Ele fala que tem uma fumaça no norte e que é pra gente dar uma investigada. E parece estar no setor Lacey Trail, que adivinha é o setor que é nada mais nada menos que o norte. Então a gente pega uma lanterna e um spray de pimenta e decide ir lá pro norte para conferir. Coisa que o Billy já tinha falado pra gente não ir pro norte. Na frente tem uma placa aonde tá falando que tem urso na área. 8h37 da noite. A gente chega no local do acampamento. E é aí que a gente escuta um grito. Só que infelizmente eu não vou conseguir colocar para vocês escutarem. E então a gente chega no acampamento. E é aí que a Kyla envia um monte de mensagens que acabaram de chegar. Bom, e tem uma área abandonada, até que de repente a gente vê um vulto lá. A gente pergunta se alguém tá ali e quem é, mas nada responde. Então, depois a gente decide voltar e falar pro Connors. 9h07 da noite. A gente finalmente chega na nossa torre e o Jack tinha falado que ele sabia de alguma coisa que tinha naquela floresta. E então a gente decide chamar o Connors. Alto e claro, novato. Estava fazendo para mim um quentinho. Primeiro, qual é o seu status? Então a gente fala do acampamento. Brincando comigo? Filhos da mãe.
Bom, o Connors começa a ficar bravo. Pois a gente fala pra ele do grito que a gente escutou. E ele começa a falar que foi raposas vermelhas que gritaram. Só que daí a gente fala que é um grito de homem e não de uma mulher, assim como ele fala. Então ele começa a falar de que alguns guardas andam se reunindo naquela área para investigar os acampamentos e também procurar algum vestígio por causa daqueles desaparecimentos. A gente alguma coisa e depois a gente decide falar para ele que tá bom então, e depois a gente decide fazer a nossa janta. Enquanto a gente tá ali, o Connors fala com a gente de novo. Bom, o Connors fala pra gente que já resolveu e as autoridades já foram no local e já resolveu todo esse tumulto. Então, a gente decide fazer o nosso relatório do dia. Depois que a gente faz o nosso relatório, a gente vê que a nossa comida finalmente está pronta. Então, a nossa comida finalmente está pronta e a gente decide comer ela na cama. A gente come um pouco e decide deixar o resto para o outro dia. Então, a gente se levanta e deixa a comida na geladeira. A gente decide descer as escadas para poder pegar lenha novamente, para poder fazer a nossa fogueira. A gente pega a madeira e volta para nossa torre. E novamente a gente coloca a madeira, bota gasolina e decide ir dormir. Mas é aí que o Jack Nelson teve a brilhante ideia de fechar as janelas. Eu também acho bom, porque imagina você estar dormindo enquanto é vigiado por alguma coisa. Então, depois que você faz as janelas, você decide voltar a dormir. Quer dizer, dormir. Duas e 27 da manhã. Você novamente acorda com um barulho lá fora, mas quando você decide olhar para o outro lado, você vê que tem alguma figura bizarra vagando por fora de sua torre. Quando você levanta, ela vai embora e fica rodeando a sua torre. Você começa a ficar com medo e decide se esconder para ver se adiantasse alguma coisa. Você tenta falar com o Connors, mas ele não responde. Obviamente, ele tá dormindo. Então, você decide abrir a porta até que, de repente, aquela coisa deixou um presentinho na sua porta. Bom, você começa a ficar assustado com aquilo e decide chamar o Connors. Você tem ideias de que horas são? Ele fala para você dormir e manter a calma e que amanhã vai chegar antes de você perceber. Mas depois ele fala que vai mandar alguém te checar no dia seguinte. Noite 3. Que fala que não sabia se aquilo era real mesmo ou era apenas um pesadelo. 8h34 da noite. Bom, você está vigiando e também
olhando no seu binóculo. E enquanto você está limpando o binóculo, um flare é lançado no céu. Enquanto você entra na sua torre. Olá, tem alguém aí? Eu preciso de ajuda. Por favor, alguém responde. Esse cara se perdeu na trilha, mas uma coisa é bizarro. Enquanto você está conversando, a conversa está normal, até que de repente você pergunta para ele como que ele se fez para se perder. Então, ele disse que estava com o seu caminhão e de repente ele fala que ele saiu de seu caminhão e acabou se perdendo. E você lembra do cara que a gente encontrou na lanchonete que falou que estava fazendo uma entrega pro norte? Exatamente. Tem apenas esse suspeito, como também tem o outro, que é aquele caminhão que passou por nós no início do jogo. Agora você tem duas opções. Se você mandar ele para a esquerda, ele vai se safar dessa. Se você mandar ele para a direita, ele vai se lascar. Quando você conversa com ele, de repente ele começa a falar, tá escutando uma pessoa falar. E de repente a porta bate. E quando você abre, nada mais, nada menos que o Billy. Ele veio ver você da noite passada. O Connors falou pra ele a situação e decidiu que ele iria vir para te ajudar e trazer suprimentos. Bom, até aí tudo bem, mas de repente ele fala o que a gente estava fazendo lá no norte e na noite passada. Então a gente fala pra ele que fazendo o quê? Então ele recebe falando a gente que não é pra gente ir lá e que é muito perigoso, porque lá tem muitas coisas bizarras, como animais selvagens. Então a gente menciona a caveira que aquela figura deixou na nossa porta na noite passada. O Billy fala que é para tirar uma foto antes de limpar, para ter mais evidências. E bom, enquanto a gente tá, ele vai embora e a gente continua normalmente. Mas a pergunta que fica é: e o cara que tá desaparecido? Quer dizer, o cara que se perdeu da trilha. Bom, depois a gente dá uma comida e decide fazer aquele relatório que a gente tem que fazer todo santo dia. E é isso que a gente vai buscar madeira novamente. E quando a gente pega madeira, de repente, um cara macabro na porta, não, vai se lascar, né? Cara, por que Fish Feron é assim? Ele dá susto em você, mano. Bom, esse cara se chama Silas. E se vocês perceberem, ele é o mesmo cara que a gente encontra, nada mais, nada menos, que na lanchonete, no início do jogo. E também ele é o mesmo cara que a gente vê passando no fundo enquanto a gente fala com o Billy. Depois eu mostro pra você. A conversa tava de boa, mas de repente ele fala o seu nome como se ele soubesse de alguma coisa. E depois ele fala que algumas coisas bizarras. Ele fala que alguns incêndios servem para queimar precauções e algumas coisas não podem apagar. Ele fala que a curiosidade pode levar a lugares talvez não, que você não queira ir. E depois ele vai embora e dá um adeus, Jack. Ignora a situação, enquanto você está ali de boa, o Connors manda uma mensagem para você. Ei,
Vi que saiu fumaça da sua torre. Não vai me dizer que você não está aí, né? A gente tá falando na mente. E depois, ele fala que encontrou um cara da torre de rádio ao lado. Ele fala, encontrou quem? Então, a gente fala que é o cara da torre de incêndio do lado. E aí, ele começa a falar que aquela torre de incêndio, quer dizer, de rádio, tá abandonada há muitos anos. E que nenhum conserto e os reparos dela ficaram muito caros. E de acordo com o Mitch, coisa que não vai acontecer muito cedo. Então, pera, se ele não era o cara que a gente conversou, e não era o cara da torre de rádio ao lado, quem que era ele? O Jack fala que o tal cara misterioso sabia o nome dele. Então, o Connors fala que vai encerrar e disse que provavelmente ele anda escutando alguma coisa. Duas noites depois. 9h18 da noite. Bom, está chovendo do lado de fora e você está conversando com o Connors. E ele fala de uma atualização do servidor do computador. Mas quando você termina a atualização, de repente, a energia acaba. Então, você fala que tem que descer lá embaixo para ver o que aconteceu. Bom, você pega sua lanterna e desce lá embaixo e vê que estava faltando gasolina no gerador. Então você coloca gasolina no gerador e volta para sua torre. Mas antes tem que ir no banheiro. E como dos vários capítulos de Fear to Faron, quando você entra em algum lugar e fecha a porta, provavelmente pode ter barra de barulho, o que significa que depois vai ser importante. Você volta para sua torre. 1 hora depois. Bom, o Jack fala que o gerador do Connor estava sob manutenção e de que o Jack teria que ficar olhando a área dele por um tempão. 2h34 da manhã. Connor se acorda falando que a gente precisa de ver alguma coisa. Jack, tá na escuta? Tô na escuta, Connors. Eu tava aqui de boa, aqui arrasando esse gerador. E eu vejo isso. Temos outro acampante. Eu acho que pelo visto tá no seu setor. Você pode dar uma olhada? Depois, o Connors fala mais uma vez. Quer saber? Eu não tenho força pra ficar aguentando essa noite de merda. Se eles estiverem lá, pegue a identidade deles e tire uma foto. Se as coisas ficarem piores, não hesite em pedir ajuda para o GQ. A gente pega a lanterna e o nosso binóculo e dá uma olhada, até que de repente... Peraí, isso daí não é um acampamento. Exatamente. Maluco do céu, estavam fazendo um culto no meio da floresta. Fala que o seu coração parou por um instante, mas que tinha que fotografar aquilo, para ter algumas evidências. Mas quando ele fotografa, as pessoas que estavam lá olham diretamente para a sua torre e saem correndo. Quando o Jack olha novamente, ele vê que estão atrás dele. Então, o Jack não tem outra opção, a não ser se trancar na sua torre e se esconder debaixo da sua cama. Então, o Jack se esconde debaixo de sua cama. E agora é aquele momento de Fear to Faron. Não faça nenhum barulho, ou senão você morre.
De repente, ele arromba a porta. Agora, a sua opção é sair e descer as escadas o mais rápido possível. Não insiste em tentar pedir ajuda para o Connors, ele vai estar dormindo. Agora, você corre. E agora, se você seguir em frente, ele te mata. A sua única opção é entrar dentro do banheiro e ficar quieto. Lembra do que eu falei pra vocês? Aquela hora, né? Quando você entra em algum cômodo e fecha o ferro e tem coisa de voz. É porque é lá que você vai ter que se esconder. Bom, ele fica te procurando. E assim que ele ir pro outro lado e entrar na cabaninha de madeira, onde supostamente ele iria ir no banheiro, mas teve a ideia de procurar na cabaninha de suprimentos, aonde tinha mais chance de você estar. E quando ele entrar lá, você sai do banheiro e corre. Agora você corre novamente e não hesite em olhar para trás. Você está andando por lá, mas enquanto você anda, você olha para trás, até que de repente, ele está atrás de você. Agora, você precisa de correr novamente. Mano, agora você não tem opção. Entra no trailer, fecha a porta e entra. E apisa o acelerador no máximo. Disse que quando a adrenalina tomava ele apisou muito forte com o seu pé no acelerador. Foi para a cabana do guarda-parque e falou o que tinha acontecido. Bom, o Mitch tinha falado para ele que todos ficamos loucos lá, diz o Mitch. No entanto, essa era uma das últimas vezes que o Jack pisava naquela floresta. Assim se encerra mais uma história. E agora vamos para as teorias do jogo. Bom, eu falei pra vocês desse caminhão, né? Exatamente. Esse caminhão, era ele, o cara perdido na trilha ou não? Essa fica uma pergunta. A outra coisa também bizarra, supostamente esquisita, é de que quem era aquele Silas, ou Silas, como alguém chama? Afinal, o que era aquele culto? O que ele queria? E por que estava matando gente? A princípio, não temos respostas certas. Mas por que ele atacou o Jack? Algumas pessoas falam que eles queriam matar o Jack mesmo, mas se eles quisessem matar desde o primeiro dia
que o Jack teria ido, eles já teriam pegado, enquanto ele caminhava na trilha para chegar em sua torre. Foi uma forma deles quererem matar o Jack, e sim uma forma deles quererem botar medo e fazer com que o Jack não se meta com o que não é chamado. Só que acabou que no fim das contas, o Jack acabou tirando uma foto revelando o culto. Mas será que essa foto existe? No próximo vídeo, eu estarei fazendo a história do capítulo 5 e o último de toda a franquia. Depois, de alguma maneira, eu vou estar compilando tudo, literalmente tudo. Eu vou estar compilando basicamente tudo mesmo para trazer para vocês. Eu vou estar compilando e fazendo um filme de todos os capítulos dessa linda saga. Bom, o próximo capítulo é o Wordbury Getaway, o capítulo 5. E um dos últimos, pelo menos dessa temporada. Depois eu vou estar juntando e trazendo algumas coisas muito mais radicais. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Já deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Muito obrigado a todos que acompanharam esse vídeo. Ah, e uma outra coisa também. Uma teoria também é de que na realidade o mais cara mesmo que tem chances de ser o tal cara que foi sequestrado e morto pelos cultistas que se perdeu na trilha era aquele cara que a gente encontrou no restaurante. Que no caso era o cara que falou que ia fazer uma entrega no norte. Primeiramente, o norte era onde o Jack foi, que tinha um acampamento vazio. E aquele grito provavelmente era de algumas pessoas que estavam no acampamento. Outra coisa também é muito bizarro. E cara, eu não sei vocês, mas ao mesmo tempo que dá vontade de ir, não dá vontade de ir em Ironbark. Afinal, a pergunta que fica é: realmente é baseado em fatos reais? Será que isso tudo aconteceu? Talvez o Jack possa ter existido e sobrevivido a tudo isso, mas são inúmeras e muitas teorias do que pode ter acontecido. Talvez o Jack existiu, talvez o Rail só inspirou, ou talvez o Rail também possa ter pegado muitas histórias disso e ter juntadas, transformando em Ironbark Lookout. Provavelmente é alguma coisa assim que vem na minha mente sobre os capítulos quando não se encontram. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo com a história da vida real e procurando em todos os lugares. Desde o Google Maps e até histórias que se parecem com a história do jogo. Mas enfim, se vocês quiserem, deixem aí nos comentários. E também me dê alguma dica de alguma coisa para fazer teoria. Esse canal não tá à toa para teorias. Muito obrigado a todos que viram o vídeo e falou. Muito obrigado. E tchau. E ó, só lembrando, não vá se fazer de louco de ir para uma floresta, tá bom? Só porque viu esse capítulo não vai significar que você vai querer ser o Jack e se aventurar com tudo. Ah, e uma coisa também é de que supostamente, realmente, essa história me deixou muito fascinado porque tem muitos segredos, mas que não cabe no vídeo porque ia ficar muito longo. E deixem aí a teoria de vocês sobre esse capítulo aí nos comentários. Valeu, falou. E não sejam loucos de ir para essa floresta e nenhuma outra. Falou e tchau.